Nós estamos agora na lição 10 da EBD, né? Essa aqui é a maior escola do mundo. E nós temos como base essa revista em que ela está tratando da questão da mordomia. E hoje nós vamos estar tratando de um tema muito atual, um tema que nós estamos aí vivendo, sofrendo as consequências, né? Vendo nos jornais, nos meios de comunicação, pelas redes sociais, a questão da riqueza e da pobreza. E o nosso versículo-chave é Filipenses 4:13. Esse versículo que a gente já estudou o contexto, nós vimos que quando o escritor fala que ele tudo pode naquele que fortalece, é porque na realidade ele tinha passado por diversas situações, por diversos momentos na sua vida, e por ter passado por diversos momentos e por ter passado por diversas situações, ele podia falar: eu posso, eu tudo posso, porque eu tenho uma fortaleza, porque eu tenho uma base, porque Deus é que me fortalece. E aí, meus queridos, nós vamos começar, e aí nós vamos ver a questão dos bens e das finanças. E aí nós vamos pensar um pouco no nosso país, né? O nosso país mergulhado nessa profunda desigualdade social, principalmente agora, 2022, vivendo uma pandemia, as consequências de uma pandemia, nesse momento em que a gente está saindo, mas ainda estamos sofrendo as consequências, ainda temos que ter cuidado. Nós percebemos como essa pandemia veio para mudar uma série de situações. Não só de mudar, mas de acentuar situações que já existiam. Num país que já era visto e conhecido por pobres e ricos, a gente vai ver que hoje isso é muito mais claro, isso é muito mais evidente. Hoje nós percebemos isso quando saímos, quando estamos andando por qualquer lugar, como a pobreza, ela está aí, como a pobreza, pessoas que não têm nada, que perderam tudo, ou que não estão tendo nem o que comer. A gente está tendo contato com isso o tempo todo, né? E aí nós vamos ver nessa lição, nós vamos ter dois fios condutores. Nós vamos ter Timóteo falando dessa questão da riqueza, da pobreza. Na realidade, Paulo falando para o seu filho Timóteo, né? E como ele devia se conduzir, como ele devia falar para a sua igreja, como ele devia exortar a sua igreja com relação à riqueza e à pobreza. E nós vamos ter também um outro fio condutor, que é Provérbios, né? Esse livro que ele tem, ele pontua diversas situações da vida da gente. E vai estar pontuando também a questão da riqueza e da pobreza. E nós vamos começar vendo então 1 Timóteo 6, versículo 9. E lá diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Aqui a gente vai estar percebendo o seguinte: o querer ter, né? Quando esse desejo é a prioridade na vida, de ter, de acumular, quando aquilo é o seu ídolo, pode levar ao quê? A ruína, a perdição, né? A gente pode ser envolvida por esse laço. E aí nós pensamos no nosso país, né? Em que muitas vezes as pessoas, para ter, para acumular, elas fazem qualquer situação. Elas usam de qualquer estratégia. E isso levando a pessoa à ruína. E isso, a pessoa sendo conhecida por isso, né? E aí a gente pensa aqui na questão da corrupção, né? Que está tão envolvida no nosso país. Que muitas vezes, em diversos momentos, em diversas situações, a gente observa isso. A corrupção sendo a base
das nossas relações. Mas nós então vamos pegar Mateus 6, versículos 25 em diante, e nesse texto que fala da questão da ansiedade. E aqui é interessante quando fala esse texto, ele fala da ansiedade, que é tão falada, né? A gente está vivendo tanto essa questão, e aqui ele fala o seguinte: como fazer? O que fazer? Né? E lá, nós vamos ler alguns versículos e fala o seguinte, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, aumentar um côvado a sua estatura? E lá no versículo 34, diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, para a situação que nós estamos vivendo hoje, seja ela qual for, né, de privação, de ausência, de qualquer situação, na saúde, nas finanças, seja o que for, o momento que for, a gente tem que sempre voltar nisso, o que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece desse versículo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É viver cada dia na dependência de Deus. Porque Ele é o Deus do ontem, de hoje, e é o Deus que já está no amanhã, né? Ele já está lá. E Ele está aí, cuidando de nós, né? Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas, né? Ele é que fez tudo isso. Não vai cuidar de nós, que somos filhos dele? É o que esse texto sempre está falando com a gente e que a gente sempre esquece, né? A gente vai se envolvendo em tantas aflições, em tantas ansiedades, e a gente esquece dessa questão. Basta cada dia o seu mal. Qual é o mal que está nos afligindo hoje? O que realmente nós estamos preocupados? Basta cada dia o seu mal. Bem, nós vamos então ver agora, durante essa lição, essa questão da riqueza e da pobreza. E nós vamos ver alguns versículos, né? Nós vamos ver versículos em Timóteo e nós vamos ver versículos em Provérbios, que vão estar conduzindo o nosso estudo. E aqui começa, né, falando a questão aos crentes que eram pobres. E Paulo está exortando, Paulo está falando. E aqui em 1 Timóteo 6, 8, diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. E aí aqui deixa o apóstolo, quando está escrevendo isso, é o seguinte: se temos o que vestir e o que comer, nós temos que estar o quê? Contentes. Nós temos que dar graças a Deus com isso. Não com isso que a gente tem que se contentar, que a gente não possa desejar outras coisas, que a gente não possa ter planos de melhorar a situação, de ter, né? De ter as coisas. Mas aqui, nesse texto, deixa muito claro o seguinte: se nós temos o que comer e o que vestir, vamos ter que dar graças a Deus por isso, por essa providência. E lá em Filipenses 4:11, que é um outro versículo que está também mostrando isso, diz o seguinte: não digo isso como por necessidade,
porque já aprendi a contentar com o que tenho. E aqui é interessante quando o escritor fala, quando o escritor escreve, ele é o seguinte: olha, eu não estou escrevendo isso, à toa não. Eu estou escrevendo isso porque eu vivi, eu sei, eu passei. E porque eu passei por tudo isso, eu dou graças a Deus pelas coisas que eu tenho hoje. Porque eu estou vivo, porque eu tenho o quê? O que comer e o que vestir. Mais um versículo. Em 1 Timóteo 6, versículo 7, é tão interessante esse versículo, porque na realidade a gente associa com um ditado popular que fala o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Deste mundo. Então a gente pensa o seguinte: a gente fica preocupado com tantas coisas, em ter tantas coisas, em acumular tantas coisas, não vamos levar nada, Não vamos levar nada desse mundo, tudo vai ficar aqui. Agora, o que a gente faz com as coisas que a gente tem nesse mundo, no dia a dia, é que faz a diferença, E aí é interessante, nada vamos levar desse mundo, tudo vai ficar aqui. Então essas preocupações, essa ansiedade que a gente tem em ter, em acumular, a gente tem que sempre lembrar que tudo vai ficar aqui. Nada a gente vai carregar, O caixão vai ter gavetinhas para a gente colocar as coisas que nós acumulamos durante a vida. E aqui, meus queridos, vai estar falando para a questão das pessoas que querem demais ter. A questão da avareza, Esse desejo excessivo, Em 1 Timóteo 6, 9, diz o seguinte: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e na ruína. Então, esse fato de querer ter, muitas vezes as pessoas fazem qualquer coisa, dão qualquer jeitinho. E aí a gente pensa no país em que nós vivemos, em que tudo é feito, muitas das vezes, de qualquer forma, de qualquer maneira, para ter, para acumular, E aí fica os bens, pessoas com muito e outras com nada, E refletindo essa desigualdade social. E aqui vai estar falando, essas pessoas que querem demais, querem ter demais, querem acumular demais, de qualquer jeito, de qualquer maneira, usando de qualquer estratégia, elas podem o quê? Cair na ruína, cair na perdição. E aqui, meus queridos, nessa lição vai estar mostrando a questão dos crentes que são ricos, que vai estar falando agora da questão da riqueza. E lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 19, diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, da mesma forma que fala para a questão dos crentes que eram pobres, aqui Timóteo está pontuando para aquelas pessoas que têm. E está falando para as pessoas que têm o seguinte: olha, não sejam altivos, não fiquem de nariz em pé com isso. E aí a gente lembra de tantas situações que muitas vezes a gente vivencia em nossa igreja, que a gente vê em nossas igrejas. E aí ele fala o seguinte: olha, não fica com o nariz em pé, não. Na realidade, o quê? O que vocês têm, o que Deus colocou nas suas mãos, seja para o quê? Para ajudar,
né? Para o quê? Mostrar que o Deus é o Deus do dinheiro, é o Deus da finança, o Deus tem tudo, que nós somos simplesmente o quê? Mordomos, nós cuidamos. E como somos mordomos e como cuidamos, se nós temos em muito, se Deus colocou em nossas mãos muito, que esse muito colocado em nossas mãos seja para o quê? Para ajudar, né? Para o quê? Para repartir, para comunicar com as outras pessoas, para mostrar para as outras pessoas o amor, né? Que é essa base de tudo. E lá em Provérbios 19, versículo 17, agora nós vamos para Provérbios, lá diz o seguinte: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. É interessante esse versículo. Vamos pensar nele, vamos ver ele aqui novamente. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então aqui está sendo muito claro. Se você tem a oportunidade de fazer, se você tem a oportunidade de compartilhar, faça. Porque quando você estende esse braço, quando você tem essa atitude, você na realidade está mostrando quem você é, de quem você é filho. E que simplesmente somos mordomos. Simplesmente cuidamos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. E lá em Atos, né, 20:35, diz o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Né? É interessante que nesse texto, né, feliz é quem dá. Há uma alegria quando você ajuda, quando você levanta uma pessoa, quando você, no momento de aflição da pessoa, de privação, você vai lá e você estende a mão. É a questão do amor fraternal. Meus queridos, tem um texto também que fala dessa questão, que está lá em 2 Coríntios 9:7, que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Se temos oportunidade de fazer, se temos oportunidade de ajudar, façamos, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aí nós chegamos no momento da lição, o seguinte: riqueza ou pobreza? Né? No mundo em que muitas vezes é tão falado, a gente vê tanto isso, né? Como é que a gente fica e como é que a Bíblia está se posicionando, como é que ela mostra com relação a essas questões, né? A questão dos bens. E lá em Provérbios 30, versículos 8 e 9, diz o seguinte: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. É interessante aqui, que lá em Provérbios, né, deixa bem claro: nem riqueza, nem pobreza, mas que a gente tenha o suficiente para viver uma vida com quê? Com qualidade, uma vida em abundância. E que a gente tenha uma vida em que a gente possa o quê? Inclusive, a partir do momento em que temos o que comer, o que vestir, a sobrevivência básica, em que a gente tenha condições de ser pessoas saudáveis, né? Pessoas de estar o quê? Executando o plano de Deus. E para executar o plano de Deus, nós temos que ser pessoas o quê? Saudáveis. Nós temos que ter condições, de mostrar ao mundo o Deus
nos fez, de quem nós fomos filhos, né? E aí, é bem claro, nem um lado, nem outro, mas que a gente seja o quê? Pessoas que mostrem, através da nossa vida, através das nossas atitudes, que somos bons mordomos, independente da situação, nem um extremo, nem outro, mas vivendo bem cada dia, porque cada dia, né, Deus está dando a providência. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que, para cada momento, para cada situação, para cada dificuldade, Ele está ali para mostrar o que fazer. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá sabedoria. É só pedir a Deus sabedoria para que a gente possa viver e viver em abundância, viver em qualidade e viver de uma tal forma que a gente possa mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai e de quem nós somos filhos. Meus queridos, e hoje, no nosso momento musical, durante a semana eu ouvi esse hino e pensei na EBD, né? Nesse momento que a gente tem de momento musical, de reflexão, e aquele hino, Mestre, ó Mestre, o mar se revolta. Vamos ouvir esse hino? Vamos cantar, se possível? Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor,
chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. Que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem atrapalhar e leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Meus queridos, no nosso momento agora de intercessão, de agradecimento, primeiro nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que alcançamos, pelas coisas que já nesse ano recebemos. Tantas bênçãos, meus queridos, nós esquecemos, né? Nós já vivemos mais da metade do ano. Quantas situações nós já passamos e quantas coisas nós já vencemos. E esquecemos, né? Nós esquecemos as coisas. Vamos agradecer a Deus. Vamos contar as bênçãos. Vamos orar pelo nosso Brasil. Esse Brasil com essa desigualdade social, em que tantas pessoas passando fome. Vamos interceder pelo nosso país. E vamos interceder pelo nosso país, principalmente por esse momento que nós estamos vivendo, né? Momento de decisões. Nós teremos eleições. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e vamos interceder a Deus pelo nosso país, principalmente por essas questões. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários da nossa igreja. Vamos orar pelos missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Essas pessoas que estão levando a semente. Vamos interceder pelos nossos missionários. Vamos orar pelas nossas famílias, onde nós passamos tantas aflições, temos tantas dificuldades. Vamos interceder pelas famílias que têm passado por tantas questões, por tantas dificuldades. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas, pelos nossos ministérios, pelos membros, né? Para que Deus possa estar capacitando as pessoas, despertando, para que outras pessoas possam sentir vontade de trabalhar, de ajudar, pessoas que há tanta coisa a ser feita, né? Nós temos tantos desafios, nós estamos num lugar em que agora nós temos que conquistar. Então nós precisamos que pessoas se despertem, tenham vontade de fazer, de ajudar, de trabalhar. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela família dele, por esse pastor que oramos tanto, né? Então vamos orar pelo pastor Valquimar, pela Lídia e pela Laís. Vamos orar para que Deus possa estar abençoando a cada um deles, dando vida, cuidando da vida deles, da saúde, e para que eles sejam bem acolhidos em nosso meio, eles sejam bem tratados. Vamos orar pelos nossos idosos e pelos enfermos. Vamos orar pelas pessoas que cuidam dos nossos idosos, dos nossos enfermos. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos e pelas ofertas. Pelas pessoas que estão fazendo, que estão dizimando, e pelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo. Para que Deus toque nos corações dessas pessoas. Vamos orar pelo nosso bairro, onde nós estamos agora, o bairro Padre Eustáquio. Vamos orar pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão aqui próximos a nós e onde nós temos que falar, nós temos que proclamar esse evangelho e para que Deus possa alcançar muitas almas. Vamos orar pela nossa união, pela nossa harmonia, para que haja solidariedade entre nós, para que haja esse espírito de acolhimento, né? Somos pessoas diferentes, sim, mas que em tudo sejamos pessoas acolhedoras, pessoas amorosas, pessoas que mostrem realmente quem é o nosso Pai. Tenham todos
uma boa semana.